Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça e na paz do nosso Deus. Aqui quem vos fala é o pastor Caio, sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus Belém, e nós vamos dar continuidade ao tema Avivamento Bíblico, que é o tema que nós temos proposto para os irmãos e temos disponibilizado tanto na página do nosso Facebook da Igreja Assembleia de Deus Belém, assim como também no YouTube. É só você digitar lá Instituto MBEC, Instituto MBEC, MBEC, e você vai ter acesso à nossa playlist. Dá para você assistir inclusive no conforto aí da tua casa, na tua televisão, caso você não queira usar um computador. Então a gente tem essas duas formas na página da nossa igreja, né, Assembleia de Deus Belém, e também no YouTube, digitando Instituto MBEC. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor. Então, meus irmãos, dando continuidade no nosso tema do avivamento bíblico, hoje nós vamos falar a respeito da visão dos ministérios, né? Queremos falar a respeito das lideranças que Deus levanta e como é que Deus espera que nós, como líderes em Deus, nos quer preparados para liderar. Então é acerca disso que nós vamos ministrar os irmãos nesta oportunidade. Então eu coloquei aqui, irmãos, um desenho do tabernáculo que Deus instruiu, né, Moisés ali no deserto para que fosse levantado. E o tabernáculo era um local onde o sacerdócio, que na época da lei era somente atribuído à tribo de Levi. Para quem não sabe, Israel era constituído de 12 tribos, né? E dentre elas havia uma das tribos chamada tribo de Levi. E a tribo de Levi era a única autorizada por Deus para poder trabalhar dentro do tabernáculo. Então somente os levitas, daí vem o termo levitas, poderiam trabalhar, né, e oficiar o ministério para que Deus pudesse abençoar todas as outras 11 tribos. Então é isso que a gente entende, e também por isso temos a terminologia levitas, né? As pessoas pensam erradamente que levita é aquele que louva na igreja. Levita é muito mais do que isso, tá? Levita fala de um sacerdócio que faz várias tarefas que são necessárias para que a casa de Deus se mantenha fluente em Deus e também organizada, né? Então aqui está o desenho do tabernáculo, é a forma que Deus instruiu Moisés para que o povo de Deus pudesse ficar organizado. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de organização, né? Deus ele levantou o seu povo de uma determinada maneira para que essa organização descrita por Deus fazer com que as coisas funcionassem, né? Deus trazia no meu coração, fazendo uma comparação só a título de ajudar aos nossos irmãos a entender. Se você vai, por exemplo, em uma empresa, não estou dizendo que o ministério é uma empresa, me entenda bem, mas eu estou fazendo um comparativo entre algo secular e algo espiritual para você entender que o que é aplicado no espiritual também é aplicado em parte no secular. É isso que eu quero trazer para vocês aqui inicialmente. Então a gente tem numa empresa os departamentos. E para que os departamentos são levantados ali, são colocados? Para que a empresa possa fazer os seus trabalhos, as suas tarefas internas, e para que no final das contas a empresa como um todo funcione bem, ganhe dinheiro, né, prospere. Então você vê que a organização ela é algo que não funciona só dentro da igreja. A organização é algo que é essencial, inclusive, na Constituição secular. Aonde não há ordem, aonde não há organização, aonde não há uma forma da gente tocar as coisas não funcionam. Então, organização, irmãos, não é só para dentro da igreja, é isso que eu quero explicar. Organização é para a vida. Pega a tua casa, mistura a roupa da cozinha, mistura no quarto, pega coisa que é para estar na pia, bota no banheiro, vai ficar uma bagunça. Então a gente tem, na nossa própria casa, a gente tem os cômodos. Por quê? Porque cada cômodo é responsável por uma parte da nossa vida. O banheiro é para fazer higiene, a sala é para entretenimento e reunião familiar, a cozinha é para fazer comida e também para, dependendo do caso, almoçar.
o quarto é para dormir. Então você vê, a nossa vida ela é regida por ordem. A gente precisa de organização para poder fazer as coisas acontecer. E é isso que Deus passa para Moisés. Deus falou para Moisés: olha, Moisés, você vai construir o tabernáculo, e o tabernáculo ele vai ter essa disposição, e ele vai ter dentro dessa disposição uma organização para que você possa fazer um culto que seja agradável a mim. Então é isso que Deus ensina inicialmente através do tabernáculo. Então agora nós vamos ver acerca dos trabalhadores do tabernáculo, ou seja, acerca dos levitas. Nós vamos ver que a forma que Deus organiza o tabernáculo, ela está representando as 12 tribos, não somente os levitas. São os levitas que trabalham, né? A princípio ali na lei era só os levitas, né? Mas nós vamos ver agora alguns textos que vai mostrar para nós que dentro da organização que Deus dá para Moisés, nós vamos ver que a organização ela ensina que o benefício é algo que é estendido a todas as 12 tribos. Então vamos lá. E eu fiz questão de frisar somente a parte que fala da organização das tribos. Eu pus os 3 pontinhos aí, irmãos, para poder suprimir a parte que não é o que nós queremos tratar aqui, tá? Então, se você for na tua Bíblia, tu pode pegar o versículo inteiro aí e pode comparar, né, para ver se realmente essa parte do texto é fiel ao texto. Ezequiel 48:31, ele diz assim: 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi. 32. E 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Versículo 33. As suas 3 portas, a porta de Simeão, a de Isacar e a de Zebulon. 34. As suas 3 portas, a porta de Gade, a de Aser e a de Naftali. Então eu estou mostrando num texto, a princípio no texto de Ezequiel, que você vê a descrição das tribos, das 12 tribos, e elas estão separadas em 4 versos, e cada agrupamento, né, cada agrupamento de tribo considera 3 tribos juntas. Então ele tem Ruben, Judá e Levi, depois ele fala José, Benjamim e Dan, depois ele fala Simeão, Isacar e Zebulon, e depois ele fala Gade, Aser e Naftali. Então a gente tem 4 grupos, cada grupo tem 3 tribos. Então a gente vê que essa organização aparece em Ezequiel. Pastor, existem outros textos que falam disso? Existem, irmãos. Existem uns textos lá em Gênesis, se não me engano, Gênesis 48. Existem outros textos, mas eu quero só colocar para os irmãos esse texto aqui do Velho Testamento. Depois a gente vai fazer menção de um texto lá no Novo Testamento para mostrar para vocês que essa organização ela ainda continua válida. Então eu coloquei aqui uma figura mostrando para os irmãos aí a disposição agora de forma visual, né, daquilo que eu acabei de ler de forma escrita. Então a gente tem aí a organização das tribos e tem um no meio. O que é o 1? Porque todas as tribos cooperam para que o trabalho do único Deus seja satisfeito, seja atendido. Então há um objetivo único. Qual é esse objetivo? Glorificar o Deus eterno, glorificar o nosso Senhor Jesus, que é a representação de Deus para nós também. Então a gente tem aí a organização e a gente vê que cada grupo dos 4 que nós temos na figura, eles podem representar dentro da igreja. Por exemplo, um grupo vai representar o círculo de oração, o outro grupo vai representar o conjunto de louvor, o outro grupo vai representar, por exemplo, os obreiros, o outro grupo vai representar um grupo de intercessão, e assim sucessivamente. Então Deus está mostrando que o povo de Deus está organizado em grupos distintos, né? Para que cada grupo exerça um papel de importância dentro do reino, dentro da igreja. Então é isso que Deus está nos ensinando inicialmente. Então a gente quer passar para os irmãos isso. Deus ele está organizando, está formando grupos para que cada grupo possa trabalhar em função de um dado propósito, né? Círculo de oração vai trabalhar na oração, né? Os obreiros vão trabalhar na pregação da palavra e vão trabalhar também, por exemplo, no evangelismo. O grupo do conjunto, né? O conjunto de louvor vai trabalhar em função de louvar e adorar a Deus.
O grupo de intercessão é um grupo que vai, por exemplo, trabalhar com aconselhamento, vai receber as novas pessoas que chegam na igreja e assim sucessivamente. Existem outros grupos que podem ser levantados, mas eu estou dando aqui alguns exemplos para os irmãos poderem entender por que Deus organiza e como é que eu vejo essa disposição das 12 tribos hoje na igreja. Então você vê que é totalmente atual, né, irmão? Dá para Moisés organizar o povo, é um conteúdo aplicável hoje. Então é isso que Deus está mostrando. Apocalipse 21, 13 diz assim, está falando acerca da cidade santa, da Nova Jerusalém. Ele fala assim, 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. Então a gente vê que lá na cidade celestial, lá no final de todas as coisas, quando Deus nos levar para estar com Ele, para vivermos para sempre com Ele, você vê que a mesma forma de organização estará presente. Então você vê, a ordem que Deus dá para Moisés, a lei que Deus institui através da vida de Moisés, ela é uma lei que transcende inclusive o tempo, porque a cidade celeste será algo também que nós teremos acesso à eternidade. Mas você vê que ela está constituída, né, conforme Apocalipse 21, 13, de maneira que os grupos, né, os 4 grupos de 3 portas estão sendo referenciados como a forma como Deus organizará a disposição dos seus santos dentro da cidade santa. Então a gente vê que a cidade santa já tem nela mesma, né, colocando assim de uma forma mais clara, ela já tem nela mesma a disposição da forma que Deus instrui Moisés ali no Antigo Testamento. Então tem gente que diz, não, isso é coisa lá do Velho Testamento. Não é não. Isso é coisa da eternidade. Porque foi Deus quem instituiu o tabernáculo e Deus instituiu o seu povo para que ele recebesse, né, Deus na cidade sagrada, né, na Nova Jerusalém. Atos capítulo 1, versículo 13, a gente vai confirmar que essa disposição das 12 tribos, ela vai ser representada no Novo Testamento. Porque diz assim, ó, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Se nós pararmos para contar aqui, irmãos, a gente tem Pedro, João, Tiago, André, 4. Filipe, Tomé, Bartolomeu, 7. Mateus, 8. Tiago, filho de Alfeu, 9. Simão, o Zelote, 10. E Judas, filho de Tiago, 11. Então a gente tem aqui em Atos 1,13 a descrição de 11 apóstolos. Mas quem conhece um pouco de Bíblia sabe que a constituição que Deus levanta no Novo Testamento, a partir do ministério de Jesus, é a instituição de 12 apóstolos e não de 11. Então a primeira coisa que nós podemos enxergar, lá no Velho Testamento haviam 12 tribos. Aqui no Novo Testamento, Jesus levanta, a princípio, 12 apóstolos. Então você vê, Deus vem mantendo um padrão, Deus vem mantendo uma organização. São 12 lá no Antigo, agora temos 12 no Novo Testamento. Porém, o Atos 1, versículo 13, está mostrando que está faltando um, porque só tem 11 aqui, eu contei com você. E por que está faltando um? Nós vamos ver aqui em Atos 1, 21. Porque Deus aqui, irmãos, ele vai chamar a atenção para que fosse colocado a substituição de Judas Iscariotes, que foi aquele que traiu Jesus, né, e perdeu a sua posição dentro dos 12. Então Jesus vai instituir através dos apóstolos um novo apóstolo, um apóstolo que vai ser, vamos dizer assim, substituir o ministério de Judas Iscariotes, tá? Não confunda Judas Iscariotes com Judas, filho de Tiago, né? Judas, filho de Tiago, é outro Judas, tá? Então não confunda uma coisa com outra. Então, versículo 21, eles começam a fazer um tipo de votação para que pudesse ser elegido um novo ministro, um novo apóstolo. E diz assim: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo,
que o Senhor Jesus andou entre nós. Então a primeira coisa que eles falam para que acontecesse a eleição de um novo apóstolo é que tivesse esse novo apóstolo, ou esse candidato ao ser o apóstolo que substituiria Judas, que ele fosse uma pessoa que tivesse aprendido com Jesus, ou seja, que ele tivesse acompanhado desde o batismo de Jesus, lá em João, com João Batista, até quando Jesus foi assunto aos céus. Então, eles queriam alguém que tivesse participado da escola de Jesus. Então, a gente vê que para ser colocado no ministério, não pode ser uma pessoa que muitas das vezes é aventureira, tem que ser uma pessoa que está realmente participando e tem que ter um pouco de história também, né? Principalmente no cargo aí, no apostolado, que é o que vai ser votado aqui, o que vai ser elegido, né? Pelos 11 aqui, para que pudesse ser completada essa vaga. Versículo 22 ele diz: começando no batismo de João, olha aqui a descrição, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Aquilo que eu havia explicado está aqui bem descrito no versículo 22. No versículo 23 diz assim: então propuseram dois, José, chamado Barsabas, cognominado Justo, e Matias. 24. E, orando, disseram: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido. Então a gente vê que eles vão fazer a votação ali, ou eles vão fazer a eleição do novo apóstolo, mas eles vão primeiro pedir a direção de Deus, e a Escritura traz um termo que a gente aprendeu numa das lições anteriores. Eles dizem assim: tu, Senhor, que conhece o coração de todos, né? Estão pedindo direção para Deus que sabe de tudo. Aí eles dizem uma palavra: revela-nos qual destes dois tem escolhido. Então quer dizer, eles pedem para Deus revelar. Lembra que nós vimos lá nas lições anteriores que nós precisamos da revelação? Nós falamos que a hermenêutica, que o tipo da exegese, né? As técnicas, elas são úteis, mas nós precisamos usá-las em parceria com o Espírito Santo para que Deus nos revele as coisas do céu. Então eles vêm, pedem direção para Deus e falam: Senhor, nos revela, Senhor, a qual dos dois o Senhor tem escolhido. Então a gente vê que a revelação está explicitamente sendo colocada na oração que é feita pelos apóstolos. Porque a revelação é algo que vai ser, vamos dizer assim, o meio para eles poderem chamar o substituto de Judas Iscariotes. Então, se lá no texto que a gente viu, né, que fala assim, que o Espírito nolo revelou, a gente falou disso, eu estou citando aqui para você. Você vê que para fazer uma votação ali, para poder eleger um ministro, eles pedem revelação para Deus. E eles pedem revelação para saber qual é que Deus escolhe, qual é a escolha de Deus. Então você vê, a gente não pode fazer do ministério uma eleição natural. É isso que eu quero passar para os irmãos. Eles estão elegendo alguém, mas eles estão elegendo esta pessoa baseado em revelação e baseado também na escolha de Deus. Então lembra que eu falei numa das partes das lições anteriores, eu estou aqui comparando as lições anteriores com a lição de hoje para poder ver que tudo que a gente aprende ou aprendeu, né, a gente vê que é reeditado em outros textos. Né? A gente falou que o ministério, lá na parte do William Branham, a gente falou que o ministério, a administração natural faz parte do ministério, mas não é o ministério. Foi um dos tópicos que eu tratei com os irmãos. Você veja, eles estão administrando no natural, porque vai ser colocado uma vaga aí, uma oportunidade para alguém assumir o apostolado. Então eles estão fazendo o quê? Uma parte que tem a ver com o natural, né? Com o preenchimento de um ministério, mas a parte espiritual está regendo. Por quê? Porque eles estão pedindo para Deus que Deus dê a revelação e também Deus mostre quem é que Deus tem escolhido. Então a gente vê que o espiritual, ele é, vamos dizer assim, ele é o que está acima da administração natural. Isso foi um tópico que a gente já tratou. Eu só estou mostrando pela Bíblia que isso acontece dentro da eleição de Atos 1:23 e também, principalmente, no versículo 24. Versículo 25, ele diz o seguinte:
para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou. Está falando de Judas Iscariotes, indo para o seu próprio lugar. Então a gente vê, irmãos, que a Escritura ela traz um termo, ela traz uma expressão, ela fala que é para preencher a vaga. Então entenda o que eu vou colocar agora. A vaga está falando de uma oportunidade que Deus nos dá. Quando você vai lá no secular, você não vai buscar uma vaga de emprego. Vou dar um exemplo aqui de quando a gente vai procurar um emprego. Então a pessoa vai buscar um emprego, vai atrás de uma vaga. O ministério, ele também é semelhante no sentido de gerar vagas, ou seja, oportunidades para nós. Só que o texto está mostrando e vai nos mostrar, no versículo de número 26, né? Vamos ler aqui para mim depois comentar. Ele diz assim: e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então, voltando aqui no versículo 25, eu queria falar para vocês acerca desta vaga. Ou seja, no reino de Deus, as oportunidades, elas surgirão. Presta atenção aqui. No reino de Deus, as oportunidades, que é referente à vaga, que está explícita no texto aqui, elas vão aparecer. Então, a gente tem que estar pronto, a gente tem que estar se preparando, presta atenção nisso, que isso é muito importante. A gente tem que estar se preparando para preencher os requisitos para poder preencher aquela vaga. Vou dar um exemplo. Abre uma oportunidade no secular de uma vaga de gerente numa determinada empresa. E aí, você vai lá e bota o teu currículo para que você seja, vamos dizer assim, chamado para entrevista, né? Só que a pessoa que está te entrevistando, ela vê que o teu currículo, ou seja, a tua condição profissional, ela está abaixo daquilo que a empresa está pedindo. Ela gostaria de te contratar, só que ela vê que o teu currículo, ou seja, a tua ficha, ela está a desejar, está deixando a desejar dentro do que a empresa está pedindo. Então, muitas das vezes, ela gostou de você, você foi bem na entrevista, você foi uma pessoa que se desenvolveu bem ali em relação ao entrevistador, só que ele não te contrata porque ele fala, sinto muito, eu gostei muito de você, mas eu não vou te colocar porque você precisaria ter esta habilidade, você precisaria ter essa competência, ter aquela outra competência e você não tem. Então, por esse motivo, eu não vou poder te contratar. Então, ele gostou de você, ele foi com a tua cara, vamos dizer assim, né? Foi uma entrevista que ocorreu bem, mas ele não vai poder te efetivar no cargo, porque a empresa está pedindo, por exemplo, 10 atribuições e você só tem 2. Então fica difícil dele te contratar, porque você vai deixar 8 habilidades que seriam necessárias você ter para ter acesso àquela vaga, você não tem. Então o que acontece? Esse exemplo natural que eu estou dando é um exemplo de uma pessoa que perdeu a oportunidade, né? Ela perdeu aquela oportunidade vamos dizer assim, de trabalhar naquela empresa, porque está faltando para ela o quê? Está faltando para ela qualificações, está faltando para ela condição de poder assumir aquela vaga. No ministério ocorre algo parecido. Por quê, pastor? Porque Deus ele vai abrindo oportunidades. Deus ele vai abrindo as vagas. Ah, pastor, isso aí não é bíblico. Veja o versículo 25. Para preencher a vaga neste ministério e apostolado. Então ele está mostrando que é um ministério e qual tipo de ministério que é. Lá na empresa a mesma coisa. Para preencher um determinado setor e para cumprir uma determinada função. Isso que a empresa pede. Olha, você vai trabalhar na área de humanas e você vai trabalhar no setor de RH. Então ele vai te explicar a área e vai te explicar o cargo. É exatamente o que Atos 1:25 está fazendo. Né? Fala a vaga neste ministério e apostolado. Explica que ministério que é, especificamente apostolado no caso aqui. Então o Espírito Santo chamou a minha atenção que a gente precisa se preparar para preencher as vagas, ou seja, quando a oportunidade surgir,
assim como eu expliquei no natural, eu estou gastando tempo aqui para mastigar para você, você tem que se preparar para você assumir aquela condição, ou seja, você ter todas as qualificações para preencher aquela oportunidade que Deus vai fazer surgir. Então, tem pessoa que pensa, não, eu tenho chamado para ser evangelista, eu tenho chamado para ser pastor, ou eu tenho chamado para ser missionário, e eu vou indo e Deus vai me fazer missionário. Não é assim que funciona, meu irmão. Você tem que se preparar, você tem que se capacitar em Deus. É por isso que no versículo 21, fiz questão de trazer aqui novamente, ele diz assim, ó, é necessário, tem gente que acha que isso não é necessário, pois que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós. Então o que aconteceu? Enquanto esse candidato fosse colocado, ele estava acompanhando Jesus em todo o tempo. Em outras palavras, ele estaria se preparando, aprendendo na escola aonde Jesus era o professor. Preste atenção nisso aqui. Então Jesus estaria sendo o discipulador, o professor. Então você tem que entender, meu irmão, que você tem que se preparar. Voltando para o versículo 25, você tem que se preparar para a vaga. É por isso que a condição do versículo 21 fala, essa pessoa tem que ter andado com Jesus, tem que ter aprendido na escola de Jesus, para que quando a oportunidade surgisse, como surge no versículo 25, a vaga aparece, essa pessoa teria que ter qualificações suficientes para assumir o tal do apostolado, que era a vaga que estava sendo colocada em aberto aqui. Então Deus chamava a minha atenção para ministrar você, que você precisa entender que a vaga que Deus tem para te dar, ela existe, mas o tempo que você está esperando essa vaga surgir, é o tempo que você tem que investir no teu ministério. Pastor, como é que eu invisto no meu ministério? Deus está me levando para cá, eu preciso falar isso para você. Você investe no seu ministério orando, você investe no seu ministério jejuando, você investe no seu ministério lendo a Bíblia na sua casa, você investe no seu ministério tendo pessoas que são mais, vamos dizer assim, mais experientes ou que têm conteúdo para ensinar você, porque o Jesus era o quê? Jesus era o professor dos 12. Jesus era o professor dos 12 e daqueles outros que estavam próximos a Jesus. Porque não era só os 12 que via Jesus curar, via Jesus ministrar. Os 12 foram, vamos dizer assim, eleitos por Jesus, mas tinha outros discípulos que estavam perto ali de Jesus. Então eles estavam o quê? Aprendendo através do homem, que é um tema também que já tratamos numa lição anterior. Se você não viu, veja a nossa playlist aí. Você vai ver que nós enfatizamos numa das lições o aprendizado através do homem, né? Deus usa pessoas para serem professores para nós. Então eles estavam falando, olha, essa pessoa tem que ter aprendido com Jesus, tem que ter aprendido com o professor dos professores. Nós temos que buscar professores, pessoas que têm o conteúdo para que a gente possa aprender de Deus através desta pessoa, deste homem, desta mulher, para que Deus possa nos ensinar mais, nos capacitar mais, para que quando a vaga apareça, estou gastando aqui, mas Deus está mandando, você tenha as qualificações para ser colocado naquela vaga. Entende? Então o que está acontecendo? Deixa eu falar uma verdade aqui, Deus está me tocando aqui, eu preciso falar. O que está acontecendo, irmãos, é que tem muita gente que tem chamado, tem mesmo, mas só ter o chamado não garante o seu ministério ter de sucesso. Porque o que Deus tem para você é uma coisa, o que você tem em mente é outra coisa. O que Deus tem pro ministério da gente é sempre maior do que o que a gente imagina. Então a gente tem que se preparar de uma forma maior. Pastor, mas se eu não me preparar e Deus me levantar, Deus pode me usar? Eu já falei isso numa outra lição. Deus vai te usar, mas Deus queria te usar com muito mais autoridade. Deus queria colocar você numa outra vaga, que não é essa vaga que você acabou pegando. Porque lá no emprego, lá do exemplo que eu dei, a pessoa foi lá, buscou a vaga, ela não conseguiu aquela vaga. O que ela faz? Ela pega aquelas duas qualificações que ela tem e ela vai buscar uma vaga de autoridade menor, que vai pagar um salário menor. Ela consegue trabalhar? Ela até consegue uma outra vaga que é menor do que aquela inicial que ela foi buscar. Mas ela vai ganhar menos e ela vai viver num nível abaixo do que ela poderia estar vivendo.
Se ela tivesse se preparado, no caso. Então Deus está mostrando assim, ó, que você pode viver o teu ministério de duas formas. Você pode viver de uma forma que Deus planejou, Deus está me levando para cá, né? E você pode viver o ministério da forma que você entende que Deus quer que você viva. Por isso que você tem que, como diz o versículo 21, você tem que acompanhar os professores, as pessoas que têm mais em Deus, ou que têm algo de Deus para te preencher, para te ensinar, para te qualificar mais, para que quando Deus abrir aquela vaga, você consiga tomar posse daquele salário. Pastor, o que é salário no reino? Galardão. Ô, meu irmão, tá vendo que o secular nos ensina e nós estamos aprendendo através do homem, porque eu estou dando um exemplo secular, que a princípio não é o reino de Deus, estou falando da vaga natural, né? Onde os homens buscam os empregos, as oportunidades profissionais, mas você vê, estamos aprendendo com o secular, tem homens aí no natural que estão nos ensinando aqui, pelo exemplo que eu estou dando. Então estamos novamente aprendendo através do homem, perceba só. Então, a gente tem que entender. Você quer trabalhar ganhando, vou dar um exemplo aqui, você quer ganhar R$800 ou você quer ganhar 10 mil? Né? Deus está colocando aqui para mim exemplificar para você. Aquela vaga inicial lá era a vaga de 10 mil. Aí você não conseguiu um outro emprego, tá ganhando, mas tá ganhando 800. E Deus queria você no 10 mil. Aí por que não tá no 10 mil? Porque não se preparou. Ah, mas eu tô trabalhando e tô ganhando. Tá, mas tá bem abaixo. É isso que Deus está falando. Pastor, mas eu tenho que almejar ganhar mais em Deus? Tem. Porque quanto mais você almeja ser o que Deus quer, vai acontecer duas coisas. Primeiro, Deus vai ser mais glorificado. E só por isso já justifica você investir no seu ministério. Segundo, além de Deus ser mais glorificado, você será mais pleno. Você será mais completo. Você será mais feliz. Entenda o que Deus está mandando dizer para alguém aí. Então você tem que entender. A vaga vai abrir. O tempo em que a vaga não abre é Deus permitindo a vaga muitas vezes estar fechada, porque Ele está dizendo, filho, se prepara, filho, se capacita, filho, investe, vai atrás de pessoas que Deus deu para poder te capacitar. Os apóstolos e os outros discípulos tinham Jesus como professor. Você tem que ir atrás ou seguir pessoas que possam ser edificar o teu ministério, que possam ajudar você a fazer aquilo que você sozinho consiga. Então você tem que buscar essas pessoas. Mas só isso é o suficiente? Não, você tem que orar. Você tem que pegar as matérias lá, que Deus vai te dando através dessas pessoas, e você tem que praticar a tua vida cristã em secreto, ou seja, na hora que você não está diante do teu professor discipulador. Você tem que jejuar, você tem que consagrar. Né? Nós vamos falar mais sobre consagração. Então a gente tem que se preparar, meu irmão. Para que a vaga ela vai surgir, quando ela surgir, você entra na vaga e você toma posse de toda a herança, de todo o salário. Pastor, o que é salário? Eu vou repetir aqui, talvez para alguém que não entendeu. Salário é galardão. Galardão, na Bíblia, é sinônimo de recompensa. Quando você for para a eternidade, você pensa que Deus não vai te recompensar pela obra e pela dificuldade que você tem enfrentado nesta terra para fazer a obra para Ele? Ele vai te abençoar nesta terra e lá na eternidade, nesta cidade santa que eu falei, que as portas estão ali descritas, né? Apocalipse 21:13, você vai receber um salário que a Bíblia chama de galardão. Então você vê, tem tudo a ver. Mas para você receber um alto salário, um alto galardão eterno, né? Trazendo para a nossa dimensão natural, seria a tua aposentadoria. Estou fazendo uma comparação. Não é uma aposentadoria como a daqui, é claro que não, né? Porque o nosso ministério continuará lá, isso é um assunto para outra lição. Mas, em termos de recompensa, de reconhecimento daquilo que você fez para Deus nessa terra, você vai entrar na eternidade com aquela dimensão. Você trabalhou e chegou na vaga para trabalhar no nível 10 mil, né? Fazendo um exemplo que eu dei aqui há pouco. Então você vai receber o reconhecimento diante de Deus e até dos seus anjos de um ministro que chegou naquilo que Deus queria para ele, que no caso era o 10 mil. Entende? Então a gente tem que entender o que Deus quer. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. A maioria de nós, vou falar a verdade aqui para os irmãos, porque a verdade transforma. A maioria de nós está nivelado por baixo. Muito por baixo. Deixa eu dizer uma verdade aqui. A maioria de nós está nivelado por baixo. Como assim, pastor? Deus falou para você tirar 5
a pessoa se esforça para tirar 4,9 para Deus arredondar. Quando na verdade você podia tirar 10. Você podia passar com louvor. Você podia sobra. Você podia ser uma pessoa muito mais influente, muito mais capaz em Deus, né? Em Deus, porque é Deus que nos capacita para poder fazer o que Deus quer. Não, a gente vai para fazer, o fulano ali tá fazendo assim, eu vou fazer mais ou menos como ele faz. Mas o fulano não é a tua referência. O nosso padrão de ministério é Jesus. Jesus fez o quê? Jesus, ele deu tudo, ele foi até o fim, ele completou a carreira, ele fez com que a sua vida tivesse a totalidade da execução do propósito de Deus. Ele foi para a cruz, né? Ele foi para a cruz, ele deu a sua vida, ou seja, ele deu tudo que tinha para poder ser o que ele deveria ser. Você tem que dar tudo que você puder para se preparar para que Deus possa te levar no melhor que ele tem para você. Porque Deus quer te usar. Mas ele quer te usar de que maneira? Ele quer te usar no máximo que ele puder te usar. Porque ele quer te usar para que a glória dele seja maior. Quanto mais Deus te usar, para meditar comigo. Quanto mais Deus te elevar dentro do propósito dele, porque esse aqui tinha chamado para ser apóstolo. Tem gente que não tem e quer ser, né? Isso é um outro assunto. Tem gente que quer ser o que Deus não quer, aí é um outro problema. Mas eu estou falando dentro do que Deus tem na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Quando você busca a ser o melhor que Deus tem, dentro do que Deus tem preparado para você, você vai glorificar Deus. Aí a pergunta que eu deixo para você meditar aqui, para você refletir comigo é: Deus nos chamou para glorificar o seu nome, para exaltar a sua majestade, aleluia, para que o seu nome seja exaltado. Então, a gente precisa fazer com que aquilo que Deus nos chamou para fazer seja bem feito, seja feito da maneira melhor possível, seja feito da maneira que haja uma excelência. Não, vou fazer o que é bom. Não, Deus não te chamou para fazer o que é bom. Deus não te chamou nem para fazer o que é ótimo. Deus te chamou para fazer o que é excelente. Deus te chamou para fazer o que tem a ver com a essência do próprio Deus. Jesus diz, né, lá em Isaías, melhor dizendo, diz que ele é maravilhoso. Então, se ele é maravilhoso, como é que eu posso servir ao maravilhoso e ser regular? Como é que eu posso servir ao maravilhoso e ser mediano, né? Medíocre. Medíocre vem de média. Tá na média. Fulano tá na média. Então ele é medíocre, né? Ele não é nem ruim nem bom. Ele é média. Tá no meio ali. Só que eu estou servindo ao maravilhoso. Eu estou servindo ao Pai da eternidade, príncipe da paz. É príncipe, né? Deus forte, conselheiro, né? Estou sentindo de falar tantas qualificações que Deus tem. Então, se eu estou fazendo para ele, então eu tenho que ser o quê? Algo parecido com ele. Eu tenho que ser excelente. Tenho que ser uma pessoa que desenvolve o meu potencial em Deus da melhor maneira. Então é isso que eu estou sentindo de compartilhar com vocês aqui. Vamos voltar agora para o versículo de número 25, onde Deus fala mais sobre este tema, né? Sobre esta vocação, e ele vai nos ensinar aqui. Ele diz assim: para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Versículo 26. Já li, mas eu vou trazer de volta o texto para nós frisarmos aqui. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Então aqui eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas. Primeiro, no versículo 25, a vaga aparece. Só que a vaga aparece para duas pessoas diferentes que estavam em condição de assumi-la. Então aqui a gente tem que entender o seguinte: quando você se prepara, presta atenção aqui, porque isso aqui vai libertar pessoas aí. Quando você se prepara, você está se preparando, está dedicando, está lendo a Bíblia, está estudando a palavra, está indo lá naquela pessoa que Deus levantou, ou pessoas que Deus pode usar para te ensinar, né, que sabe mais do que você, está sendo uma pessoa que está se dedicando. Só que em determinado momento, na tua congregação, ou onde você está servindo a Deus, surge uma vaga. E o teu pastor vê que o João, por exemplo, vou usar aqui duas pessoas de exemplo, ele vê que o João,
e a Maria estão em condições de assumir a vaga. Ele vê que os dois podem assumir a mesma vaga. Só que pensa agora na condição do pastor. O pastor vai ter que tomar uma decisão. Concorda comigo? O pastor vê que o João está preparado, se preparou. A Maria está preparada, se preparou. E tem uma vaga do ministério de missões, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. E o pastor olha, poxa, o João pode preencher a vaga, né? E a Maria também pode. E o pastor, naquele momento, ele vai ter que tomar uma decisão. Assim como os apóstolos aqui tinham que tomar uma decisão. Eles tinham que dizer se era José ou se era Matias. Tinha dois aqui que estavam concorrendo à vaga. Então você tem que entender que mesmo você se preparando, na hora que a oportunidade surgir, pode ser que tenha outra pessoa também que está se preparando. Então ela pode ter a mesma, vamos dizer assim, qualificação que você. E o teu pastor, preste atenção, porque isso aqui vai abrir a tua cabeça. O teu pastor ou o teu líder, ele vai ter que tomar uma decisão. Então se ele escolhe o João, não é que ele está desmerecendo a Maria. E se ele escolher a Maria para essa missão, não é que ele está desmerecendo o João. É que ele tem que escolher. Porque tem uma vaga naquele momento e tem duas pessoas para preencher a vaga. Então o que o ministério vai fazer? O ministério vai ter que tomar uma decisão. E na hora que o ministério escolher, por exemplo, o João, a Maria não pode ficar triste. É aqui que eu quero falar para você, que está me ouvindo nessa ministração. Você não pode ficar triste. Pastor, mas eu me preparei, pastor. Eu me preparei, e aí a vaga veio, eu podia tomar posse daquela vaga, mas aí o pastor escolheu o João. E a Maria fica triste, mas não é para ficar triste, Maria. Por quê? Porque Deus está dizendo para mim, dizer para você, que se aquela vaga não foi para você, Deus vai operar e levantar uma outra vaga para você tomar posse. O que é teu, Deus está mandando dizer para alguém aí, o que é teu está guardado. Às vezes aquela vaga era boa, Deus tem uma vaga ainda melhor. Aí será que o João que foi escolhido vai querer sair da vaga que ele está para tomar o teu lugar? Aí você também não vai querer. Então às vezes, irmão, a gente perde para ganhar. Né? Aqui tinha dois para ser votado, dois para ser escolhido, mas tinha que escolher um. Então você tem que entender e facilitar a vida do teu líder, do teu pastor. Se ele é um homem de Deus que tem visão, tu tem que ajudar ele quando ele escolher o outro ministério. Se ele não está vendo, pede para Deus dar visão para ele. Mas se ele está vendo que tem 2 ou 3 ou até mais preparado, ele vai ter que escolher uma pessoa. E aí você fica esperando, porque Deus vai levantar uma outra oportunidade, uma outra vaga vai surgir. E Deus vai colocar você, porque se você está se preparando, mais cedo ou mais tarde, a vaga vai aparecer para você. Agora o que a gente vê no ministério, irmão? Estou falando aqui que Deus está tocando, eu estou estendendo esse assunto, porque eu estou entendendo que Deus quer ensinar muita gente aí. O que acontece no ministério, primeiro, as pessoas querem as vagas que Deus não tem para ela. Ele quer ser apóstolo, Deus não falou para ele que é para ele ser apóstolo, mas ele quer. Ele quer porque quer ser apóstolo, ele quer porque quer ser pastor. Mas Deus às vezes não tem o pastorado para ele, para ela, mas ele quer. Então ele quer primeiro, ele quer algo que Deus não quer. Então ele se prepara de uma forma errada já. Primeiro erro. Segundo erro, não se prepara. Deus quer que ele seja um pastor, mas ele não se prepara. Então ele vai até às vezes chegar no pastorado, mas ele vai chegar no pastorado abaixo do que Deus queria usar ele. É o segundo erro que você também não pode entrar nessa. Tem que se preparar, tem que investir, tem que deixar Deus te trabalhar. Terceiro erro, que é o erro que também acontece muito. A pessoa se prepara, a pessoa entendeu o que Deus quer da vida dela, qual é o ministério que Deus quer usar ela, a vaga aparece, a vaga não é dada para ela naquele momento, ela se entristece e começa já a não se preparar mais. Não pode agir assim. Não pode, irmão, porque não é assim que funciona o ministério. O ministério, ele funciona na direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai preparar para você o que você vai ser frutífero. Se você se prepara, tenha certeza. Nem que Deus tenha que levantar um trabalho que nunca ninguém usou, ou ousou levantar, melhor dizendo. Um trabalho novo. Eu falei numa ministração anterior, né, que tem muitos trabalhos. Falei da mulher ali que Deus mandou formar um time de futebol. E através do time de futebol ela evangelizou muitos meninos e ganhou até algumas famílias para Cristo. Então nem que Deus tenha que criar uma nova oportunidade para você que não está sendo percebida naquele momento. Então Deus ele tem formas e formas para o que ele tem para nós. Então não fica medíocre na visão, desculpa falar dessa forma, mas é a visão medíocre, é a visão da média.
tá? É a visão do comum. Não fica achando que Deus vai ter que dar para você o ministério que você imagina que tem que ser daquela maneira. Porque Deus, irmãos, ele vai preparar algo melhor para você. Nem que ele tenha que criar uma nova condição de ministério. Ele cria. Ele faz acontecer o que é preciso para você assumir a sua posição. Agora, deixa eu contar um segredo para os irmãos. Isso só acontece para quem se prepara, para quem está olhando para o alvo ministerial que Deus tem para ele e para a pessoa que sabe que Jesus tem chamado ele para fazer uma obra para o reino. Então é isso que nós temos que entender. Deus precisa nos abrir os olhos, porque, irmão, deixa eu dizer, tem irmão aí querendo engolir o outro, viu? Tem irmão aí que está querendo aquilo que Deus está preparando para o outro ministério, e ele quer uma coisa que não pertence, aí começa a invejar, começa a desejar que o outro irmão não tenha prosperidade no ministério, que ele não tenha sucesso. Não é assim que a gente deve ser, porque assim, irmão, a gente está fora do propósito. Bom, irmãos, uma vez entendido essa relação que Deus propôs para nós a respeito das vagas do ministério que Ele quer abrir para nós, nós vamos agora entender um pouco mais acerca da organização que o Senhor instruiu Moisés dentro do tabernáculo. Então, eu trouxe de novo aqui a figura tridimensional do tabernáculo, né? A organização das 12 tribos, né? A tribo de Levi entrando dentro do tabernáculo e as outras 11 em volta do tabernáculo. Então é essa a base que Deus instruiu Moisés. Aí eu trouxe uma outra figura a respeito do tabernáculo, que é uma planta do tabernáculo agora em duas dimensões, né? Então eu tenho, a princípio, nessa planta, a gente pode reconhecer 4 regiões distintas, que são elas: o Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar, que é onde cada aliança era colocada. Em seguida, caminhando para a esquerda, a gente tem a segunda região, que era a região do Santo Lugar. No Santo Lugar a gente tinha o candelabro, ou menorá, tinha a mesa dos pães e tinha também o altar do incenso. Então haviam pelo menos 3 utensílios que a gente pode imediatamente reconhecer. Depois, na terceira região, chamada o pátio, a gente tinha a pia de bronze, que era uma pia onde havia uma condição do sacerdote se limpar, né, se purificar, e havia também depois o altar do holocausto. E finalmente, fora do tabernáculo, a gente tem a quarta região, que é a região externa ao tabernáculo, onde estavam as outras 11 tribos. Então a gente tem o reconhecimento das divisões, né, dos compartimentos do tabernáculo, que é algo importante para a gente entender o que Deus vai trazer em seguida. Aí a gente vai para Mateus 27, 51, e a gente vê Jesus dizendo algo, ou a Escritura, melhor dizendo, trazendo algo para nós na morte do Senhor Jesus. Diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Então a gente percebe, irmãos, que quando Jesus morre, a Bíblia está mostrando que um determinado véu, que a Bíblia está chamando de véu do santuário, esse véu ele é rasgado, ele é rompido, e ele é rasgado de alto a baixo, e em seguida a terra treme e as rochas se fendem. E aonde estaria este véu? Este véu ele está aqui, dentro da figura aqui, né, do desenho do tabernáculo, ele está aqui separando a primeira região da segunda região. Esse véu ele está inclusive escrito aqui, ó, se você olhar na parte de baixo, você vai ver que está lá escrito véu, né? Tem uma linha pontilhada e está ali escrito véu na parte de baixo. Ele estava separando a Arca da Aliança do santo lugar, ou seja, o primeiro compartimento e o segundo compartimento, eles eram separados pelo véu. Quando Jesus morre, a Bíblia diz, como está aqui no versículo, que o véu do santuário ele é rasgado de alto a baixo. Então, a gente tem aqui numa outra figura o resultado dessa obra que Jesus operou. Por causa da sua obra o véu se rasgou, e quando o véu se rasga, eu coloquei aqui, né, frisei a linha pontilhada, que é onde o véu estava. Acontece que a primeira região,
que é o Santíssimo Lugar, ela passa a ser uma região só com a segunda região. Porque se o véu ele é rompido, né, se ele é rasgado, então agora o que era duas regiões separadas, agora elas vão se unir e vão se tornar uma região só. Então é isso que a gente tem aqui. Por isso que eu fiz uma silhueta entre a primeira região e a segunda região. Fora destas duas regiões, a gente vai ter também a união da terceira região, que é o pátio, com o átrio exterior, que seria a quarta região. E aí você vai me perguntar, pastor, por que essa união acontece da terceira com a quarta região? Porque a primeira e a segunda está explicado, o véu foi rasgado. Jesus morreu e o véu se rasgou. Então a primeira e a segunda viraram uma só. Mas por que a terceira e a quarta viraram também uma só? Isso é explicado, irmãos, pelo versículo de João capítulo 1, versículo 11, que diz assim, ó: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, Jesus está dizendo no versículo 11 que ele veio para o povo judeu, veio para o seu, veio para o que era seu. Quem que era seu? O seu povo. Jesus era judeu também. Então Jesus veio para os judeus, né, para falar para eles do plano de salvação de Deus. Só que os seus não o receberam, final do versículo 11. E o versículo 12 diz que então Jesus concede um poder a todas as pessoas que creem para que elas se transformem em filhos de Deus. Então, quando Jesus autoriza, dá essa autoridade, melhor dizendo, né, para que nós que somos a princípio gentios, nos tornássemos filhos de Deus. Então Jesus ele dá, vamos dizer assim, o start, o pontapé inicial para que a igreja fosse inaugurada. Então essa quarta região que eu estou trazendo aqui no slide, que está do lado de fora, representava quem? Representava aqueles que estavam fora do plano de Deus. Então quem que eram essas pessoas? Os gentios, as pessoas que não eram do povo judeu. Só que como o povo judeu não aceitou o que Jesus tinha a oferecer, então Jesus deu um poder para essas pessoas do lado de fora, que é o que fala o versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele inclui no plano dele, vamos dizer assim, ele inclui na condição ministerial, melhor dizendo, porque nós já estávamos inclusos no plano dele, né? Isso está lá em Gênesis 12, e então ele inclui o gentil, que a princípio não tinha direito de entrar na questão do ministério para ser o ministro, ele leva o gentil de fora da quarta região para dentro daquilo que representa o ministério, para a terceira região. E é por isso que a segunda porta, essa porta aqui, que está representada entre a quarta e a terceira região, é a porta da inauguração também da igreja. Então ele rompe o véu, ele rompe uma primeira porta, ele junta a primeira e a segunda região. Quando ele abre essa primeira porta, que é a do véu, ele abre também uma segunda porta, que é João capítulo 1, versículo 12. E aí ele abre a porta da inauguração da igreja, porque a igreja foi inaugurada através ali do livro de Atos, né? Jesus veio treinando, veio preparando os apóstolos, veio fazendo a obra, vamos dizer assim, na itinerância, né? Ele ia nos lugares, curava, operava milagre, ensinava, pregava, mas a igreja ela é inaugurada, ou seja, a porta é aberta quando o Espírito Santo desce ali no livro de Atos, e no capítulo 2 exatamente, né, a inauguração oficial da igreja. Então essa porta que é a porta que a igreja, vamos dizer assim, ela surge, né, porque até o momento não tinha igreja cristã, o que tinha era judaísmo. Então a igreja cristã não existia. Então a igreja surge a partir do momento em que Jesus rompe o véu. Ele abre a primeira porta, que é o véu, estou mastigando para você entender, e aí com a abertura da primeira porta, ele abre a segunda porta, que é a porta que une o átrio exterior, onde estão os povos, nações e línguas, que também é referido lá no livro de Atos, capítulo 2, vou deixar até para os irmãos aí pesquisar, é fácil, só você ler ali, você vai ver que no Atos capítulo 2, você vai seguindo os versículos, você vai descobrir que tinham 14, 15 regiões ali, ou 15 povos, né, que vieram para o trabalho da igreja. Então, os povos estrangeiros, os povos que eram de todas as nacionalidades, eles aparecem no livro de Atos capítulo 2, justamente por quê? Porque Deus abriu a porta do ministério para a dimensão
dos gentios. É por isso que a quarta região agora se transforma uma só com a terceira, porque Deus inclui no ministério o povo gentil. Quem é que tinha essa autonomia inicialmente? O povo judeu. Né? Continua tendo? Continua. Né? De uma certa forma, isso é um assunto para um outro tema, mas continua tendo uma autorização de Deus. Mas, como eles não assumiram o que Deus tinha, então Deus abriu a primeira porta, o véu, e com a abertura da primeira porta, Deus abre a segunda porta. E essa porta é a convocação, o chamamento das populações que não eram da condição do judaísmo. Então ele traz aqueles que não eram judeus para dentro do ministério, porque Jesus deu esta autorização, uniu a terceira região com a quarta região. Então eu coloquei aqui, numa figura tridimensional de novo, eu coloquei aqui que a organização do povo de Deus, que era em 4 compartimentos, ela passa a ser agora representada através de 2 compartimentos. E isso você pode inclusive perceber dentro da própria igreja cristã. O que a gente tem dentro da própria igreja cristã? A gente tem o púlpito, a gente tem ali a região onde a princípio é a região dos obreiros, que é representada pela primeira e segunda região, dá para ver aí. E a gente tem a segunda região, que é a região onde os membros, né, que participam do culto estão assentados, que seriam as cadeiras ali onde o povo se coloca para adorar a Deus. Então a gente tem, resumidamente para você entender, a gente tem um ministério que é o ministério a princípio levítico, por isso que vem com essa denominação, que a princípio representaria, né, o ministério levítico, porque Deus ele abriu a porta para todas as gentes, né? Então não ficou restrito, mas a representação levítica é a representação de como Deus organizou o ministério, só para os irmãos entender, tá? Porque senão a pessoa pode pensar, não, mas eu não sou da tribo de Levi e não posso ministrar, né? Por isso que Jesus veio da tribo de Judá, para justamente mostrar que agora não é só Levi que tem a autorização. Quando eu falo de Levi, eu estou querendo dizer a organização que Deus deu através da tribo de Levi, né? Através do ministério de Moisés e de Arão, que era também da tribo de Levi. Então, a primeira região do púlpito seria o ministério representado pelo ministério dos levitas, ou o ministério levítico. É uma representação, é claro que não é literal, né? Você não tem o pastor que é da tribo de Levi, ou os obreiros que é da tribo de Levi. Estou mastigando porque tem gente que não tem esse conhecimento, então a gente tem que explicar. E a segunda região também é o ministério, que é as pessoas que sentam no banco da igreja, né? Então o povo de Deus tem uma condição de também receber ministério. É isso que eu quero passar para vocês aqui. Então existe 2 tipos de ministérios. O ministério que a princípio representa o ministério levítico e o ministério que é o ministério do povo. O ministério daqueles que estão sentados na cadeira da igreja. Então você vê, o que está aqui no tabernáculo está sendo repetido na igreja e talvez você nunca parou para pensar, mas a representação dos 2 ministérios estão representados através do povo e do púlpito ali da região onde estão os obreiros. Então a gente tem a condição do véu rasgado, é a figura que eu estou apresentando aqui. E nós estamos vendo também que há uma diferença de autoridade. O ministério levítico, obrigatoriamente, ele tem que ter um nível de autoridade maior do que o ministério do povo. E o povo tem que ter uma autoridade imediatamente superior ao ministério das pessoas que estão lá no mundo, que estão fora da igreja, que a princípio não estão servindo a Deus ainda, mas na vontade de Deus, elas já têm um chamado para ter ministério. Então o povo tem um ministério e esse ministério tem que ter uma diferenciação daqueles que estão fora da igreja, né? Daqueles que estão ainda no mundão, né? Ainda estão no senso comum. Então existe uma diferença de autoridade, para a gente resumir, do púlpito para o povo e do povo para os gentios ainda que não se converteu. Então a gente tem que entender esta realidade. Então qual que é o segredo para que a igreja seja potencialmente frutífera? O segredo para que a igreja seja potencialmente frutífera é manter o véu rasgado. Como assim, pastor? Você entendeu aqui que o véu foi rasgado. O véu ele foi rompido pela obra que Jesus fez na cruz.
Então o véu fala da separação. Por quê? Porque dentro do tabernáculo, a origem, preste atenção nisso que eu vou falar agora, a origem de todo o poder que Deus traz para que o tabernáculo seja um instrumento de Deus na terra, esse poder está representado pela Arca da Aliança. A Arca da Aliança representa a presença de Deus no meio do seu povo. Em outras palavras, a Arca da Aliança representa também o Espírito Santo, porque o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus presente no meio de nós, é Deus em nós e também no nosso meio. Então o Espírito Santo representa a presença de Deus. Mas a presença de Deus só está presente na arca porque dentro da arca existiam duas tábuas que eram as tábuas da lei. Então Deus está mostrando que o Espírito só vai emanar a presença e só estará presente na vida daqueles que estão observando a sua lei, a sua palavra. Então, a origem da presença é a palavra e a sua manifestação é dada pelo seu Espírito. É isso que Deus está mostrando para nós. Por isso que dentro da arca, irmãos, havia dois tipos de tábuas, que eram a tábua que tinha os 10 mandamentos, né? Então a lei de Deus é a fonte do seu poder dentro do tabernáculo. Então a gente entende que o poder de Deus é maior na primeira e segunda região, que virou uma só, porque a arca está ali. Na segunda região, que antigamente era a terceira e quarta, a unção já é um pouco menor, porque representa o ministério do povo. E fora da igreja, a unção é menor ainda. A princípio, temos que levar a palavra para eles lá, mas a princípio eles não conhecem a Deus ainda. Então a gente tem a representação dos dois ministérios e a gente tem o segredo para que o ministério continue sendo um ministério de sucesso, é que esse véu seja sempre rasgado. Como assim, pastor? Quando Deus rasgou o véu através da obra de Jesus, nós podemos entender que Jesus fez algo por nós. Jesus nos deu acesso à presença que no Velho Testamento ela não poderia ser experimentada como experimentamos hoje. Então nós estamos numa condição inclusive superior aos ministros da tribo de Levi lá no Velho Testamento, porque só a família de Arão e só o sumo sacerdote poderia, no dia de Yom Kippur, entrar dentro do Santo dos Santos, que é onde a arca estava, para oferecer diante de Deus, né, o sacrifício, e fazendo a sua oferta, Deus estaria então aprovando ou reprovando a sua conduta. Então a gente entende que o véu foi rasgado, ou seja, Deus ele liberou a presença dele para que nós pudéssemos recebê-la de uma forma maior, de uma forma mais plena. Por isso que o ministério da lei é chamado de ministério dos anjos, né? Que tinha a participação dos anjos, como temos hoje, só que não tinha a revelação da pessoa bendita do Espírito Santo, né? Não havia o Espírito Santo como pessoa, é isso que não havia. Então, nós recebemos esta condição. Só que quando a gente peca, embora Jesus tenha rompido o véu, quando a gente peca, o véu ele volta a ser levantado. Então, quando o véu é levantado, a região primeira, que é a união da primeira com a segunda, como você já entendeu, ela volta a se separar em duas regiões de novo. E aí a presença de Deus fica bloqueada para nós. Fica bloqueada para o resto do tabernáculo. Então o nosso pecado, ele encobre, melhor dizendo, a presença de Deus de nos atingir, de nos santificar. Por isso que nós temos que manter, como eu coloquei aqui na nossa frase, o véu continuamente separado. Como é que faz isso, pastor? Santificando, buscando a Deus, buscando sempre renovar a aliança com Deus, né? E é isso que vai manter o véu separado. Então, a gente entende que há uma cadeia de autoridade, como a gente já aprendeu até lá no texto que a gente viu, né? Deus, os anjos, Ezequiel, que é o homem, né? E assim por diante. Então a gente viu que há uma cadeia de autoridade. Aqui no tabernáculo é a mesma coisa. Deus, né? O santo lugar, que são os obreiros, que o Santíssimo e o Santo virão um lugar só, o povo e depois os gentios que estão lá fora, ou as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Então Deus confirma uma cadeia de autoridade e Deus mostra que isso
é propósito de Deus. Então Deus não deu mais autoridade para um e menos para outro, para diferenciá-los no sentido de denegrir um e exaltar outro. Entenda uma coisa, Deus ele diferenciou a autoridade para que os propósitos se cumpram, para que cada um dentro daquilo que foi chamado faça o melhor para Deus. Por isso que a gente não tem que se preocupar com quem, assim, Deus deu mais ou Deus deu menos. Eu falei da vaga agora há pouco, estamos aqui confirmando. Você não tem que se preocupar com a vaga do teu irmão, porque pode ser que a vaga que Deus vai dar para ele vai ser maior em autoridade do que a tua, ou até menor, depende. Mas o importante é você assumir a sua vaga, fazer o teu papel, fazer a tua chamada ser algo de valor e de produzir frutos para Deus. Agora, o Senhor mostrava para nós aqui, em Êxodo capítulo 13, versículo 1, diz o seguinte: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Então o Senhor mostrava para mim aqui que Deus ele guiava o povo, e se você observar a coluna de nuvem, você vai perceber que ela está descendo aí conforme a figura, bem na região onde a arca está presente, porque como eu falei, a arca é a representação da palavra de Deus e do Espírito Santo no nosso meio. Então a palavra de Deus ela está sendo referenciada pela posição que a nuvem está apontando. Então a nuvem vinha para guiar o povo dentro do caminho no deserto. O que a nuvem então representa, pastor? A nuvem representa a direção de Deus. A nuvem vinha para dar direção. Então a gente tem que entender que não adianta eu montar o tabernáculo, a igreja está toda organizada, você aprendeu que organização é algo que Deus gosta, mas não adianta eu organizar tudo certinho se eu não entender que para que essa organização seja bem utilizada, seja frutífera, eu preciso da coluna de nuvem, ou seja, eu preciso da direção do Espírito para poder me guiar nos desertos da vida, para poder ter vitória na caminhada com Deus. Então a direção é o que faz o tabernáculo se mover. Esse tabernáculo aqui, para quem não sabe, ele era móvel, ele se desmontava e montava conforme a nuvem de Deus assim parava ou assim seguia. A gente vai confirmar isso através de versículos. Mas a direção de Deus era aquilo que dava vida para o tabernáculo. Então, para a sua vida ministerial ter vida de fato, para o seu ministério que você organiza as agendas, né? Assim como o tabernáculo é ordem, você também tem que se organizar. Você organiza as agendas, você organiza os cultos, você organiza os trabalhos. Mas a organização que você faz, apesar de ser boa, ela precisa de algo essencial, que é a direção de Deus representada pela nuvem. Então tem ministério, irmão, que já perdeu a direção. Deus falava comigo que tem ministério que a nuvem foi e o ministério ficou. E tem ministério que o ministério foi e a nuvem ficou. Então o ministério, apesar de visualmente estar totalmente organizado, você olha, está tudo no lugar, banco de obreiro, banco do povo, né? Tá tudo certinho, os instrumentos musicais, você olha para a igreja, a princípio está tudo certo. Só que está mais importante, está faltando a coluna de nuvem, está faltando o direcionamento. Então você tem que prestar atenção, inclusive, nisso, tá? Você tem que prestar atenção se no ministério que você está, se Deus está guiando. A gente já falou disso numa outra ministração, mas Deus está mandando falar aqui e a gente está reeditando o princípio. A continuação do versículo 1 do capítulo 13 de Êxodo diz o seguinte: durante a noite, uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então a gente tem aqui a representação agora da coluna de fogo. A coluna de fogo é a mesma presença, a mesma direção de Deus, só que agora no período da noite. Então de dia era a nuvem, de noite era a coluna de fogo. Então é isso que Deus está mostrando para nós aqui no mesmo versículo 1 do capítulo 13 de Êxodo. Agora o que Deus chamava a minha atenção? Aqui eu quero chamar a sua atenção. Quando nós recebemos a direção de Deus como coluna de fogo, fala de quando Deus nos dirige no meio das trevas, no meio da escuridão. Noite é quando a gente está com problema. O que é a noite? A noite é quando não há luz. Representando a fase em que nós estamos, vamos dizer assim, passando muita tribulação. Nós estamos passando por provas, por algumas dificuldades. Então a gente tem o quê? Uma escuridão. A gente não sabe às vezes como vai proceder, não sabe o que vai fazer.
E aí, muitas das vezes, as pessoas buscam a Deus e Deus responde, né, com a coluna de fogo, que seria a direção dele no período da noite, e as pessoas são atingidas pela graça de Deus, e Deus, então, ele leva as pessoas à vitória. Porém, o Senhor chamava a minha atenção, e eu preciso trabalhar esse conceito com você, que o problema, muitas das vezes, para a maioria, não digo para todos, mas para a maioria, não é buscar Deus durante a noite. O problema não é buscar Deus no período em que a gente não está entendendo o que precisa acontecer, o que vamos fazer. A dificuldade que nós temos é de buscar a Deus pela coluna de nuvem, ou seja, no período em que estamos vivendo o dia espiritual. Por quê, pastor? Porque quando você está de dia, naturalmente falando, você enxerga. E naturalmente falando, nós teremos uma tendência de querer dirigir os nossos próprios passos quando estivermos vivendo o dia. Quando estamos vivendo a noite, a gente já não enxerga, então a gente meio que é obrigado a buscar a presença de Deus. Então a gente tem uma motivação maior para buscar. Mas de dia a gente está vendo. De dia a gente está, a princípio, sabendo como é que está as circunstâncias. Então a gente acha, ou alguns acham, que de dia não precisa buscar a Deus, que é só de noite. E Deus está mostrando que é tão necessário de dia quanto de noite. Porque de dia você enxerga, mas você enxerga segundo o natural. Se você for lá para o livro de Atos, eu não estou colocando os textos, irmão, também eu quero obrigar vocês a pesquisar, tá? Aqui é um trabalho de pesquisa, nós temos que nos aprofundar nos textos. Se você for lá no livro de Atos, capítulo 2, que eu falei que é referente também à inauguração da igreja, você vai ver que no final de alguns versículos, vou deixar também para você pesquisar, como disse, ele diz que o sol se escurecerá. O que é o sol se escurecer? Fala de Deus tirar a luz natural para colocar a luz espiritual. É exatamente a coluna de nuvem. A coluna de nuvem o que é? É a direção de Deus no dia. Mas no dia eu enxergo, pastor. Não, mas você enxerga no natural. No espiritual você não enxerga. Então esse sol tem que se escurecer, fazendo assim uma comparação para você entender, para que o sol, que é o Senhor, que é o verdadeiro brilho, né, espiritualmente falando, te instrua, te guie no caminho. É por isso que lá no Salmo diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por quê? Porque a palavra dá luz, é um instrumento para nos iluminar o caminho. Não é só de noite, é de dia também. Então nós temos que entender essas verdades. Porque tem irmão que de dia, irmão, ele acha que manda, de dia ele acha que pode. Aí fica de noite, aí ele busca Deus. Aí volta a ficar de dia, ele vai e faz do jeito dele. E é isso que está fazendo você tropeçar, ministro. Presta atenção nesse detalhe. Êxodo capítulo 13, versículo 22 vai confirmar a direção de Deus para nós. Ele diz assim: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Veja aqui, o texto do Êxodo 13, 22, ele é um texto que foi aplicado lá na lei, lá com Moisés, lá com o povo judeu, mas ele também é um texto profético. Por que eu digo isso? Porque ele diz, nunca se apartou do povo. Então Deus já estava dizendo que o povo, ou seja, as nações, né, os povos que lá no livro de Atos capítulo 2, elas vêm para ver a igreja ser inaugurada, eles estariam contemplando o que? A nuvem. Eles estariam contemplando o fogo também, mas eles estariam contemplando também a nuvem. Ou seja, eles teriam sinais de Deus, que a nuvem o que era? Um sinal para o povo que estava do lado de fora do tabernáculo perceber Deus. Aí você vai dizer, não, pastor, mas isso é lá só no Velho Testamento. Não, porque em Pentecoste não cai as línguas estranhas, em Pentecoste não cai um fogo, né? Não pousou uma língua sobre cada um deles. Então ali era o que? A coluna de fogo. Veja só que a coluna de fogo que está aqui no Velho Testamento, no livro de Atos, ela é manifestada também como coluna de fogo. Só que a diferença dessa manifestação do Velho Testamento para a manifestação do Novo, você vê que a confirmação do ministério dos gentios ela é confirmada porque no Velho Testamento havia só uma coluna de fogo.
No Velho Testamento havia só uma coluna de fogo para todos contemplarem. No Novo Testamento, as línguas de fogo que foram repartidas, elas pousam sobre cada um deles. Eu vou deixar você pesquisar, eu vou forçar você a pesquisar para que você tenha o desejo de confirmar esses versículos aí. Então, Deus mostrava neste texto que o versículo 22 é profético por isso, porque a coluna de fogo, ela desce na inauguração da igreja, ou seja, o fogo vem sobre cada um através das línguas estranhas. Veja só, irmão, como Deus é perito em cumprir profecias. O Senhor estava cumprindo de uma forma muito maior, porque cada língua estava sobre cada crente. Então cada crente tinha a sua própria coluna de fogo. Então lá no Velho Testamento era uma nuvem para todos. No Novo Testamento o Espírito Santo foi derramado, então ele repartiu o fogo para que a direção de Deus fosse dada individualmente para as pessoas. Aí vem a questão que eu trouxe para os irmãos. Quando a igreja experimentou aquele Pentecoste e as almas foram salvas na pregação de Pedro, dali para frente a igreja teria que depois, na ausência dos sinais, a igreja teria que ter agora a visão de Deus no momento em que fosse dia. Ou seja, lá Deus iluminou como sendo a coluna de fogo durante a noite. Por quê? Porque estava aquele povo nas trevas, né? Aquele povo ali que estava vindo para Deus, estava em que condição? Estava nas trevas, né? Veio gente de todos os lugares ali. Então, aquelas pessoas, aqueles povos, as nações que vêm no Pentecoste, elas estavam onde? Sem Deus. Então elas estavam onde? Nas trevas, na noite. Por isso que Deus derrama o Espírito na igreja, para que eles percebessem a coluna de fogo multiplicada nos crentes, para que eles pudessem ver os sinais, né? Para que eles pudessem ver os sinais, não o sinal, mas os sinais. Que agora cada crente tinha uma coluna de fogo sobre ele. Mas dali para frente, eles teriam que ser preparados para viver pela direção de Deus na coluna do dia. Na coluna de nuvem, que, melhor dizendo, que vinha sobre a contemplação do dia. Então a gente entende que há todo um cumprimento profético, irmãos. Há toda uma designação profética, porque Deus ele quis revelar a plenitude, não lá no tabernáculo com Moisés, mas ele trouxe a plenitude para a igreja. E a pergunta que eu trago aqui do Espírito Santo é: se Deus trouxe a plenitude para a igreja, por que a igreja não assumiu ainda o seu papel? Porque a igreja não está, muitas das vezes, da forma que o Senhor quer. A igreja não entendeu o seu papel. A igreja não entendeu que essas maravilhosas promessas proféticas que o Senhor fez ali através do livro da lei, elas estavam destinadas para nós. E isso se prova em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Né? Então a gente vê que é maravilhoso. Uma outra prova que o Senhor me traz aqui, o Espírito Santo está me dirigindo a falar e eu preciso transmitir. Quando em Atos capítulo 2 o Pentecoste vai se manifestar, a Bíblia diz que há um vento impetuoso. E aí eu pergunto para você, quando a nuvem começa a girar em cima do tabernáculo, o que é que uma nuvem faz quando a nuvem está girando? A nuvem geralmente vem acompanhada de vento. Se você já viu uma nuvem, um redemoinho de nuvem se formar, você já viu e já deve ter percebido que há um vento que se move, porque a própria nuvem é formada, né? A coluna ali daquele redemoinho é formado de uma forma que uma ventania está presente. Então você vê que em Pentecostes vem o quê? Um vento impetuoso. Então quer dizer que antes da coluna de fogo veio o quê? A coluna de nuvem, que é o vento. O vento é impetuoso, era um vento forte. Né? Isso está lá em Atos capítulo 2, você vai pesquisar. Então a gente percebe que veio coluna de nuvem, o símbolo, uma representação, e veio também uma outra representação da coluna de fogo. Por quê? Porque o Deus é o mesmo, a organização se mantém a mesma, a graça foi ampliada, aí não é o mesmo, Deus aumentou a coluna de fogo, como eu falei, e ele aumentou também a coluna da nuvem, porque agora nós podemos ter individualmente a direção de Deus. Então você tem que buscar isso no seu ministério. Você tem que buscar isso na sua vida ministerial. É muito importante você entender isso. Se você perder a coluna de fogo e a coluna de nuvem, toda a tua organização vai cair por terra. Porque você não vai ter acesso à direção do Espírito de Deus.
que é o que nos faz caminhar em segurança, caminhar em vitória. Por que eu tenho que buscar a coluna de nuvem, pastor? Tem mais referências? Tem. Jeremias 17:9 diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então o coração do homem, irmãos, ele tem desespero, ele tem uma tendência muito forte para se corromper, para ser enganado. Então, se o meu coração ele é desesperadamente corrupto e enganoso, então eu não posso me guiar por ele. Por isso que eu tenho que buscar a coluna de nuvem e eu tenho que buscar a coluna de fogo. É por isso que eu preciso da direção do Espírito, porque eu tenho uma tendência e um desespero, veja só a que a Bíblia usa, para me corromper. Veja só, então se nós estamos no mundo corrompido e eu tenho o desejo de se corromper, eu tenho uma tendência a se corromper, então eu tenho que buscar a direção de Deus para que eu continue andando no caminho do Senhor. Versículo 10 ele diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então Deus ele diz que avalia, né, que ele faz uma análise, ele esquadrinha o coração e ele prova os pensamentos. Para quê? Para ele ver se aquilo que está lá dentro pode ser, vamos dizer assim, aprovado, ou se aquilo que está lá dentro vai sendo reprovado. Então Deus ele opera também segundo a nossa intenção. Para você que pensa que é só a obra que você faz visível, não. A tua intenção invisível é algo que Deus também avalia para te presentear ou não. E aí eu entendo por que Deus manda a coluna de nuvem. Porque coluna de nuvem é aquilo que é dado quando as pessoas vêm, né? É durante o dia, fala das nossas obras também. Mas a coluna de fogo é dado quando as pessoas não vêm. Então Deus tem que guiar os teus sentimentos, aquilo que as pessoas não veem, está no escuro, né? Coluna de fogo é no escuro. Então você tem que ser guiado nos teus sentimentos, você tem que ser guiado nas suas escolhas, ser guiado nas suas ações, não ações no sentido de você ir lá e fazer, mas naquela intenção de fazer. Então Deus tem que te guiar em tudo isso. Por isso que nós precisamos da coluna de nuvem e precisamos da coluna de fogo. A coluna de nuvem guia a gente para fazer a obra que os outros podem ver, e a coluna de fogo também guia a gente para que a gente receba a instrução no nosso espírito, no nosso coração, daquilo que precisamos melhorar, daquilo que as pessoas não podem ver, né? Então guia também a nossa escuridão interior para nós sermos libertos dos sentimentos errados, dos pensamentos errados e das intenções erradas. Então é isso que mostra a palavra do Senhor aqui através da revelação do Espírito. Números capítulo 9, o versículo é o 23, ele diz o seguinte: segundo o mandado do Senhor se acampavam e, segundo o mando do Senhor, se punham em marcha, cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Então eu fiz uma figura aqui, irmãos, para mostrar para os irmãos que dentro do Evangelho, segundo Números capítulo 9, versículo 23, nós temos deveres dentro da casa de Deus. Porque tem irmão que pensa que dentro da casa de Deus é só direito. Eu tenho o direito de ser uma bênção, eu tenho o direito de ser abençoado, eu tenho o direito de ser salvo, tudo isso é verdade. Mas a Bíblia também mostra que nós temos deveres. Então eu representei na figura assim: fora da presença de Deus, fora da igreja, quando você não conhece a Deus, sem dever. Você fica sem dever, porque você está a princípio se guiando pela sua própria direção. A nuvem e o fogo é você mesmo, você se guia. Mas dentro do corpo, dentro da igreja, você tem regras a obedecer. E essas regras não foram impostas pelo pastor. É isso que eu quero explicar isso para você. Números 9, 23 diz que o povo cumpria o seu dever para com o Senhor. Então quem pensa que não tem regra, que não tem ordem, que não tem, vamos dizer assim, uma forma da gente respeitar os mandamentos, está completamente enganado. Não, porque a igreja agora pode tudo, estou na graça de Deus. Não é assim não. Isso é completamente contra a palavra. E o Senhor me traz assim, ó,
Para quem dizia que o mandamento da lei ele ficou restrito só no Velho Testamento, o Senhor acabou de mostrar a coluna de nuvem e coluna de fogo referenciada no Novo Testamento através do cumprimento do Pentecoste, para mostrar para você que a lei não ficou obsoleta. A lei está sendo aplicada numa nova roupagem, de uma nova maneira, mas a lei está ali. Você acabou de ver aí, eu já citei agora há pouco, o que é coluna de nuvem e o que é coluna de fogo. Vento impetuoso, coluna de nuvem. Cada língua como de fogo sobre cada irmão era coluna de fogo. Então a gente entendeu que a palavra se mantém de pé. Nunca a palavra passa. Então é isso que está dizendo. E a mesma palavra do mesmo Antigo Testamento está dizendo que eles cumpriam o seu dever para com o Senhor. Então eu tenho que cumprir o dever para com o Senhor. E depois eu vou respeitar aquele que Deus usou para me apacentar, que no caso é Moisés, seria o tipo do pastor. Então é isso importante a gente entender. Então, a gente vai entendendo, irmãos, que nós somos, numa outra forma de enxergar o tabernáculo, nós, igreja do Senhor, igreja de Cristo Jesus, nós somos um tabernáculo de Deus também. Se a língua pousou sobre cada um deles, note o detalhe, se a língua pousou sobre cada um deles, significa que cada um tem uma coluna, logo cada um é um tabernáculo. Deus está mostrando para mim, falar para você. Se a língua pousou, e a língua como de fogo pousa sobre cada cristão ali em Atos 2, então cada cristão tendo uma coluna, cada cristão em si mesmo se tornou também um tabernáculo. Pastor, como assim? O tabernáculo, como eu falei, não era móvel? Era. Se o tabernáculo ele tinha que ser desmontado e montado, significa que quando você que é um tabernáculo que tem a nuvem como coluna de fogo, né, sobre você, que é representada pelo batismo com o Espírito Santo, segundo Atos 2, você tem a condição de ser um tabernáculo que monta e desmonta, e aonde você para é aonde Deus muitas das vezes quer te usar para ministrar alguém que não conhece a Deus. E por isso que a nuvem não aparece sobre o cristão que está na igreja, aparece a língua como de fogo. Por quê? Porque você vai ministrar as pessoas que não conhecem a Deus, logo você vai ministrar as pessoas que estão na noite. Então por isso que sobre o cristão, a referência que paira sobre o cristão é a língua de fogo. E esse tabernáculo é móvel, então ele vai se mover lá para fora da igreja, porque ele já é um tabernáculo em si mesmo, e ele vai representar a Deus para poder levar Deus para aqueles que não conhecem, que estão nas trevas. Se ele vai iluminar quem está nas trevas, ele precisaria de Deus na forma de fogo. Por isso que o batismo com o Espírito Santo vem em línguas que são como fogo, que pousa sobre cada um deles. Está entendendo, irmãos? Está entendendo toda a representatividade do posicionamento da igreja neste mundo? Está percebendo que a igreja ela tem uma função muito importante? Ela tem uma função de ser, cada crente, um próprio tabernáculo. E ela vai ministrar quem? Os que estão nas trevas. Por isso que lá fora você precisa ter o batismo com o Espírito Santo, porque representa o fogo para iluminar eles. Aí eles vão ouvir a palavra. Aqueles que vier para a igreja vai receber a palavra entendendo já um pouquinho do que Deus já iluminou eles. Aí eles vêm para dentro da igreja para ouvir o pregador agora de dia. Porque na igreja ele já vai estar acompanhado de vários pontos de luz, que são os outros crentes que estão ali fazendo culto junto com o pregador. Está entendendo a visão do reino? Então é muito poderosa a palavra do Senhor. Deus está dando muitas revelações aqui, irmãos, para você e eu entender que nós temos um chamado muito poderoso e profético. Você está vendo por detalhes e detalhes e detalhes como Deus quer revelar, como Deus quer falar, como Deus quer abençoar. Então, eu quero que você entenda a gravidade da nossa omissão, a gravidade de nós não sermos uma pessoa diligente para buscar até o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é a língua de fogo, como de fogo, para que eu ilumine aquele que está na escuridão, na noite. Mas os crentes muitas das vezes estão preocupados com o carro, com a casa, com a família, mas não está preocupado em ser cheio do Espírito Santo e muito menos às vezes em ser batizado. Então, eu quero dizer para você, se a tua igreja não incentiva o batismo com o Espírito Santo, fique preocupado, porque pode ser que o teu líder já não está ouvindo a coluna de nuvem e a coluna de fogo, que é o Espírito Santo.
nas duas fases da vida. Porque se você é cheio da presença de Deus, se você é um líder que está no propósito de Deus, você vai querer que a tua igreja seja cheia de fogo. Você vai querer que a tua igreja seja batizada com o Espírito Santo. Você vai querer que os dons do Espírito estejam presentes. Você vai querer que a manifestação do Espírito esteja presente. Então tudo isso você vai desejar. Por quê? Porque isso vem da direção do Espírito Santo, vem da manifestação do Espírito Santo. Então é importante a gente entender. Números 9, versículo 22, vai provar para nós o que eu acabei de ministrar através de mais uma confirmação pelo verso 22. Ele diz: se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, ou seja, quando ela saía dali, partiam. Então a gente vê que o tempo que a nuvem ficava, ele variava. Poderia ser por 2 dias, poderia ser por 1 mês, ou poderia ser por mais tempo. Então, conforme Deus guiava a marcha, conforme Deus guiava o trajeto, a gente tem que entender que a gente vai sendo abençoado na obediência, no passo que Deus vai dando. Às vezes, Deus está mandando eu falar isso para alguém. Às vezes, Deus tem um projeto contigo de uma igreja muito grande. Preste atenção nisso. Só que por um determinado período, Deus guia você numa velocidade que você às vezes quer que Deus faça mais rápido. Mas só que Deus dá a velocidade e a manifestação da sua nuvem conforme Ele entende que é o melhor. Às vezes era 2 dias, às vezes tem obra que Deus faz no nosso meio que é rápido. Mas tinha vezes que a nuvem ficava 1 mês. E tinha vezes que a nuvem ficava mais tempo do que 1 mês. Então ela pairava sobre o tabernáculo de maneira que Deus ia mostrando, olha, é desse jeito que eu quero. É dessa maneira que eu quero guiar vocês. É dessa maneira que vai dar resultado. Entenda que não é aquele que está na frente, que tem mais membro, que é o mais abençoado. Para você que tem ministério, Deus está mandando eu falar para a gente que tem ministério aí. Para você que tem chamada, que Deus falou que vai te dar coisa grande, que Deus falou que quer te dar coisas muito maiores, entenda, para chegar lá, a obediência é o segredo. Às vezes, irmão, vai ficar 1 mês parado. Às vezes vai ficar mais tempo, mas pastor, estou buscando, estou trabalhando, estou pregando e está parado. Não está parado, irmão, é que a nuvem está, entre aspas, pairando naquela fase, naquele momento, naquele lugar, naquela forma que Deus está trabalhando, para que o que vem depois seja recebido da melhor maneira. Então pode ser que ele está fazendo você ficar 1 mês parado, mas daqui a pouco, quando ele revelar, ele vai ficar só 2 dias. E aí quando ele ficar 2 dias, ele cumpre todo o propósito em 2 dias. Entendeu? Então Deus tem maneiras e maneiras de trabalhar. Então você tem que entender que Deus está mostrando o princípio que Ele tem para nós. Então, para finalizarmos, irmãos, eu coloquei aqui uma figura mostrando a realidade do teu ministério. Você é um tabernáculo móvel. E o Espírito Santo, Ele está te preparando. Guarde esta palavra porque Deus está mandando falar para alguém aí. O Espírito Santo está te preparando para aquilo que é muito melhor. O Espírito Santo está te preparando. Se você tem andado na obediência, às vezes não está andando, parece que está parado, mas é Deus que está fazendo isso. Está parado mesmo. Mas daqui a pouco Deus manda a nuvem levantar, né? Daqui a pouco o Espírito Santo leva você numa marcha mais rápida e você alcança aquilo que Deus te prometeu. Tá bom? Então o que eu tinha para passar para os irmãos era isso. E Deus então me colocava essas palavras para que a gente pudesse meditar nas suas grandezas. Então vamos ficar na direção do Senhor, vamos obedecer ao Senhor, vamos entender o trabalhar do Senhor, porque o trabalhar de Deus não é o nosso. A forma de Deus guiar no deserto não é a nossa. A forma de Deus ministrar não é a nossa. Então nós temos que entender que o Senhor sabe aonde quer nos levar. Amém? Então Deus está dizendo isso para mim. Fala para o meu povo. É profético para você, irmão. Que Deus sabe aonde Ele quer te levar. É Ele quem te guia no deserto. É Ele quem te dá a coluna de nuvem e é Ele quem te dá a coluna de fogo. Porque a coluna de fogo
para falar com quem está nas trevas. Deus está mandando falar isso aqui. E coluna de nuvem vai ter que te guiar nos momentos em que você está vendo tudo, mas o seu ver, o seu visualizar, não é o visualizar que Deus tem para você, porque Deus sempre tem algo melhor. Amém? Então, eram essas palavras que Deus estava nos dando, e eu vou então ficando por aqui, na graça e na paz do Senhor Jesus, a todos. Amém.